esta ligação entre o útero e a doença, essa pelo que você viu, é milenar. Tá? Isso é milenar. E isso vem caminhando na história da histeria ao longo dos milênios, dos séculos. E aí tem várias versões sobre esta correlação entre o útero e a útero. Poderia colocar assim, a gente tem ao longo dos séculos sempre uma dinâmica entre útero, cérebro e histeria. Por isso que eu disse que ao longo dos séculos a gente tem várias versões sobre isso. Por exemplo, Hipócrates, ele vai colocar que no fundo, a falta do exercício da sexualidade é que causa histeria. Ou seja, mulheres muito jovens que não se casaram, mulheres que enviuvaram, ou seja, estaria correlacionado à ausência do sexo. E por isso é que, na visão deles, quando o útero ele não se praticava o sexo, olha que coisa interessante, ele seria um tipo de um animal que sairia vagando pelo corpo da mulher. Então, a propedêutica, neste ponto de vista, mais atividade sexual diminuiria a histeria. Ou seja, essa mulher é viúva, ela casa de novo, se ela não vem, ela casa, se falta sexo, tem sexo. Essa seria um tipo de correlação. Um outro tipo de correlação, aí estaria ligado a questões cerebrais, doenças cerebrais, que aí sim migrariam para o útero e aí causariam sintomas. Entendi. Entendeu? Então, se a gente pegar pelo lado da mulher, seria isso. Por que eu estou colocando... Por que, por exemplo, entra a questão do cérebro? Porque desde a antiguidade também se verifica que não são só as mulheres que sofriam daquele conjunto de sintomas chamado histeria. Alguns homens também apresentavam a mesma coisa. Então, como é que você ligaria a doença, a histeria, ao útero? Ao exercício da sexualidade feminina. Então, também paralelo a isso, a gente tem a história da histeria masculina em interjogo com a feminina. Ora ela sendo classificada como uma outra coisa, porque a histeria seria exclusiva da mulher, ora ela sendo classificada como uma doença geral, e aí a partir daí teria que ser o cérebro. Dependia muito também, eu vou te dar um exemplo. Na França de Napoleão, quem chega ao poder é uma ala extremamente conservadora dentro da Europa. Napoleão vai chegar logo depois da Revolução Francesa. E as dinastias europeias tinham medo de toda aquela revolução. Então Napoleão chega ao poder, não só Napoleão, mas ali na Inglaterra também tem um recrudescimento da questão conservadora, em algumas outras partes também da Europa. E, por exemplo, os médicos eram proibidos de dizer que existia histeria masculina. Eles tinham o seu registro cassado se dissessem isso. Pela Royal Sociedade de Medicina. Né? Então, para você ver como também fatores sociais interferem na classificação. Não é uma discussão, às vezes, meramente científica, vamos colocar assim. Muitas vezes também de cunho político. A gente pega os primeiros trabalhos do Freud, são uma tentativa de tratar a histeria. Ele frequentou o seminário do Charcot, onde lá a histeria era muito utilizada. A questão da histeria teve um determinado tratamento e ele leva isso para a Alemanha, essa visão do Charcot. Na Alemanha também tinha outros médicos que tratavam da histeria. O que nasce especificamente de Freud, quando a gente pensa na histeria, muitas vezes pensa que ele que cunhou a doença, ele descobriu isso, ele criou, ele não. Isso, como eu falei, isso tinha desde Hipócrates. O que ele inventou, vamos dizer assim,
descobriu, desenvolveu, acho que talvez seja um verbo melhor, foi uma forma de tratamento que ouvia o paciente. E quando a gente pensa no começo da psicanálise, o paciente era histérico. Né? Poucos homens faziam esse tratamento, pouquíssimos. Então era a paciente histérica. Né? Os estudos sobre histeria não tem um homem.